Êxodo capítulo 1. A partir do versículo 7. Que nos diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Que Deus abençoe-nos com a palavra dele lida. Amém, amados? Se fôssemos dar um título, nós pensaríamos aqui sobre o controle de Deus é absoluto. Darei um exemplo no Antigo Testamento e darei outro exemplo no Novo Testamento sobre o controle de Deus, que é absoluto. Somente um Deus soberano tem controle absoluto de tudo, das coisas grandes e também das pequenas, das mais significantes e das menos significantes, das macros e das micros. Deus tem o controle de todas as coisas. Você vê que quando Deus fez o homem e o homem pecou, o homem, quando peca, não pegou Deus de surpresa. Deus não disse para Adão e Eva: olha, da árvore, de todas as árvores podereis comer, mas a árvore do conhecimento do mal não podereis. E o homem foi lá e comeu. E depois Deus, você vê isso em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Depois de pecarem, verso 8, capítulo 3 de Gênesis, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, e Deus, assim, na viração do dia, ou no vento da tarde, ou no final da tarde um dia, passeando pelo jardim,
ele foi à procura de Adão e Eva. E havia algo estranho no ar. Havia algo complicado no ar. E o Senhor pergunta: o que aconteceu com vocês? Mas a pergunta de Deus, o Senhor andando pelo jardim na viração do dia, não significa dizer que ele estava sendo surpreendido com a questão do pecado de Adão e Eva, porque Deus nunca será pego de surpresa. O homem pecou, nós pecamos em Adão, nós somos de uma descendência pecaminosa, mas antes da criação, antes de tudo que vemos, tudo que Deus fez, antes de tudo, Deus, ele já havia estabelecido o plano da cruz, o plano da redenção, o livro da vida, tudo já estava estabelecido. Se tudo, antes de tudo, estava estabelecido, é porque ele já sabia de tudo que iria acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Um ser que é pego de surpresa, esse ser não é Deus. É um ser ilimitado. E o nosso Deus, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele tem um controle de tudo e de todos de forma absoluta em suas mãos. O nosso Deus é assim. Por isso que podemos, racionalmente até, confiar nele. Porque ele é um Deus, além de ter o controle absoluto de tudo, ele é um Deus imutável. Ele não muda. Ele não muda as coisas, ele não muda de comportamento, ele é o mesmo. Todas as coisas mudam. Eu mudo, você muda, nós mudamos, as estações mudam, mas nada altera Deus. Ele é absoluto. Ele é o Deus que tem o controle de tudo em todos. Então, se sinta nessa noite como alguém que está na palma da mão dele. É o melhor símbolo que podemos aqui mostrar. É que todos nós estamos em suas mãos. Ele controla tudo na tua vida. Tudo já está estabelecido. Amanhã, ele já tem os cuidados dele para as nossas vidas. As suas preocupações de hoje, ele já tem resposta para amanhã. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Ele é o Deus provedor. Ainda que chegue em nossa boca alguma palavra, ou passe em nosso pensamento alguma ideia, ele já sabe de tudo. Foi ele mesmo que nos formou no ventre da nossa mãe, que nos conhece quando nós éramos uma substância informe. Ele plasmou, ele nos formou dentro da barriga de nossa mãe. Ele é o Deus que tem o controle de tudo. Então, descansa. Descansa no cuidado de Deus. Fala para o teu vizinho, eu não gosto muito de ficar fazendo isso não, mas pode falar para o teu vizinho, por conta disso, meu irmão, fala aí, por conta disso. Não, fala alto, por conta disso. Fala mais alto, de repente ele pode ser um pouco surdo. Por conta disso, meu irmão, minha irmã, confia. Descansa. Ele tem o controle de tudo. Isso é bom ou ruim? No mundo que anda sem esperança, as pessoas vazias, as pessoas sem rumo, as pessoas sem certeza, e você tem certeza, você é cheio do Espírito, você tem rumo e você tem esperança,
você se destaca da maior parte da população do mundo. Então, sinta-se abençoado. O diabo quer roubar esse entendimento de você, mas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus para que esse entendimento seja em sua mente renovado, restaurado. O nosso Deus garante, porque Ele é o Deus que tem controle de tudo, e é um controle absoluto, nada escapa ao seu controle. Até aquilo que você acha que nem Deus. Até aquilo que você acha que, caso perdido. Até aquelas coisas que você fala assim, já era. Eu quero dizer, até essas, Deus tem o controle de todas as coisas. O segundo exemplo que eu quero dar agora no Antigo Testamento é em Mateus capítulo de número 13. Mateus 13. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhes arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo ante de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eu entendo esse texto como Jesus olhando para o mundo e no caráter de ouvintes. Quando eu falo mundo, eu falo pessoas. Em caráter de ouvintes no mundo, ele separa o mundo em 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. E ele vai fazer uma analogia com essa parábola do semeador. E vai dizer que parte da população mundial, ela ouve a palavra, a outra parte ouve a palavra, a terceira parte ouve a palavra e a quarta parte também ouve a palavra. As 4 representações são de ouvintes e elas ouvem a palavra. E o primeiro quarto da população mundial, eu me atrevo a dizer dessa forma, é aqueles que recebem a semente e aqueles que são os da beira do caminho. Esse tipo de solo, beira do caminho, além de tudo que já pensei nesse texto, e aqui já também falei sobre ele algumas vezes, são aqueles que têm todos os acessos. Beira do caminho é o lugar por onde passam todo tipo de gente, todo tipo de informação, todas as conexões, tudo passa por ali, na beira do caminho. Logo, o tipo de pessoa, ouvinte, tipificada aqui como beira do caminho, são aquelas que têm acesso a muitas informações. Tanto é aquelas que têm acesso a muitas informações, que quando chega a semente da palavra nela, ela não dá atenção devida ou com exclusividade à palavra. Logo se escandaliza. Logo não compreende, melhor dizendo. O texto diz, ouve a palavra, verso 19, e não compreende. Por dar uma atenção não qualificada à palavra, por não estar percebida a palavra, o maligno encontra com facilidade esse coração disponibilizado a todos e vai lá e saca, rouba, tira a palavra
que foi semeada naquele coração. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem o controle de todas as coisas, porque Ele semeou em todos os tipos de solos. Ele semeou em toda a população mundial. Ele lança a semente da palavra através da minha vida, através da tua vida, através das ondas da internet, através dos missionários, dos pregadores, do testemunho, através do exemplo, através da honestidade, através da pregação da palavra. Essa semente vai por todo mundo. E vai também sobre aqueles que estão aí cheios de ocupações, de conexões, e achando que a palavra é mais uma. Mas a palavra de Deus não é mais uma. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é mais uma informação que você coleta. Não é mais uma filosofia de vida. Não, a palavra de Deus é a pessoa bendita de Jesus. E a relação dessa pessoa ou desse tipo de pessoa com Jesus deve ser de uma total entrega em conexão. Tem que haver um comprometimento de atenção até pelos intestinos, pela parte mais íntima nossa. Um apego tremendo, tomado da nossa vida para com Jesus. E não é dessa forma. Recebe a palavra, mas recebe outras coisas. E logo a palavra vai embora. O outro quarto da população mundial são representados aqui pelo solo rochoso. E veja a característica desse solo rochoso no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. É aquela galera, é aquele 1/4 da população, é 1/4 de uma congregação que ouve a palavra e fica satisfeito, fica feliz, fica emocionalmente tocado. Mas dá pouco espaço para Jesus agir. Gosta, se alegra, vibra, se empolga, mas dá pouco espaço para Jesus agir na sua vida, porque o solo é rochoso, tem pouca terra. E lhe chegando a angústia ou perseguição pertinentes ao ambiente da palavra, pertinentes ao caminho da vida cristã, logo se escandaliza, logo desiste. E o Senhor continua semeando sobre todos, mostrando que o controle dele é absoluto sobre todos os tipos de pessoas. Há um terceiro tipo, o terceiro quarto da população, são tipificados aqui pelo espinho, o que foi semeado entre os espinhos. Quem são esses, pastor? São os que vivem para baixo e não para cima. Estão só interessados nas coisas terrenas e não conseguem vislumbrar, sonhar, projetar para a vida além disso aqui. São tão agarrados nisso aqui, são tão agarrados às coisas daqui, que qualquer coisa que fale-se dali, é dali mesmo. Porque o que nos separa daqui para ali, logo ali, a vida eterna, é apenas um piscar de olhos. Tiago entendeu muito bem isso e disse que a vida é como vapor que se dissipa no ar. Liga uma chaleira, põe água e sai aquela fumacinha, você olha a fumaça, daqui a pouco, cadê a fumaça? A fumaça representa nós. Como vapor que se dissipa no ar. Então, o além daqui é logo ali. O além daqui, e aqui é passageiro, lá é eterno. Mas
o Senhor semeia também sobre esse tipo de solo. O Senhor se projeta nesse tipo de solo. Com absoluta convicção, certeza, naquilo mesmo que João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e a semente é Jesus, o Filho de Deus. Então ele se deu, ele se projetou, e encontrou um tipo de ouvinte que só olha para baixo. Além de só olhar para baixo, a vida é um tipo de espinheiro. E são espinheiros por quê? Por conta dos cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Porque só vivem para esse parâmetro humano. A fé que dizem ter parece que é fé só para a vida horizontal. Mas a fé que Jesus nos dá, antes de ser horizontal, ela tem que ser vertical. Olha para a cruz. Para essa madeira estar aqui, na horizontal, essa está na horizontal, primeiro eu tenho que colocar a vertical. Essa cruz aqui é estilizada, tá, gente? Mas para essa entrar aqui, tem que ter essa primeiro. Primeiro o relacionamento do homem com Deus, para depois estabelecer as demais coisas. E as pessoas utilizam-se da fé, utilizam-se dos princípios da Bíblia, coloca isso aqui mais para colocar como objetivo primeiro, fundamental da vida, aqui. E quando você vive assim, Jesus diz, é como espinheiro. A semente é projetada para dentro desse solo cheio de espinhos. E a Bíblia diz que essa forma de viver só para aqui sufoca a palavra. Sufoca Jesus no seu coração. Como se não bastasse ele ter recebido uma coroa de espinhos, você ainda oferece o seu coração de espinhos para ele? Será que Jesus merece um coração cheio de pedras? Será que Jesus merece um coração cheio de espinhos? Mas ele que tem um controle de tudo e de todos, e controle absoluto, ele se lança sobre todos os que estão aí com muitas conexões, os que estão aí dando pouco do coração para ele, ou departamentalizando a vida e dando um quadradinho para ele agir, e os que estão vivendo um coração cheio de espinhos, porque não olha para cima, só olha para baixo. Mas ainda há um quarto tipo de ouvintes na terra, e o Senhor tem um controle de todas elas. É o que está no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esse 1/4 são os crentes, genuinamente crentes, porque são chamados de boa terra, terra trabalhável, terra tratável, terra disponibilizada, pronta, com ouvidos abertos, com coração sedento, com a boca pronta para confessar, admitir, concordar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele ouve, processa tudo e dá uma resposta, dá o feedback. Jesus é o meu Senhor. E como é que ele mostra isso? Através dos frutos. Através dos frutos. Este produz a 100, a 60 e a 30 por um. Não importa se você é 30, não importa se você é 60, não importa que você é 100.
O que importa é que você frutifique. E se você frutifica, diz a palavra de Deus. O que é frutificar, pastor? É mostrar Jesus através da sua vida. Quando você frutifica, você está mostrando a essência que está dentro de você, a seiva que está dentro de você, aquilo que emana da tua vida. Se emanar Jesus, você está dizendo que é dele. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você é feito para ser feito filho de Deus. E assim acontece porque você crê no nome do Senhor. Em tudo isso, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da semeadura, Deus tem o controle da semente, Deus tem o controle do solo, Deus se projeta sobre todos. Por isso que Paulo diz, o homem é indesculpável. Indesculpável. Ah, não sabia. Ah, não importa. O homem é indesculpável. Ah, mas e o índio lá na tribo indígena, lá onde ninguém foi? O homem é indesculpável, porque Deus se revelou. Porque Deus se revela nas suas coisas criadas. Porque Deus se revela nos seus atributos invisíveis. Porque Deus se revela através do seu poder. O homem é indesculpável. Não tem justificativa. E quando ele diz isso, ele está dizendo, eu tenho um controle de tudo, eu tenho o controle absoluto de todas as coisas. O nosso Deus tem. Agora eu quero voltar com os irmãos a Êxodo, capítulo 1. Na vida de Moisés. O que nós temos aqui? Nós temos um cenário que Deus organizou. Nós temos um cenário em que Deus organizou, que Deus criou, que Deus bolou. Quem conhece a história de José sabe como a coisa aconteceu. José foi para o Egito vendido como escravo. Aonde José ia, aonde José punha a mão, prosperava. Prosperou em diversos níveis e em diversos assuntos. Ele prosperou na cadeia, ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou na questão sexual, ele prosperou como governador do Egito, ele prosperou com visão de Deus, ele prosperou como administrador, ele prosperou. José prosperou o tempo todo. Houve no mundo uma escassez de 7 anos. Mas Deus trabalhou na vida de José. Pastor, você não falou que era Moisés? Já vou chegar em Moisés. Deus trabalhou na vida de José. Deus utilizou o ciúme dos irmãos. Vai tomando nota. Deus utilizou a coragem dos irmãos em esconder o irmão, de vender o irmão como escravo para o Egito. E ainda teve coragem de chegar em casa, o pai perguntar, cadê José? Veio uma ursa do meio do mato, veio um animal lá e destruiu José. A roupa está toda suja de sangue aqui, ó. Só sobrou isso aqui. Ainda inventaram uma história mentirosa, criaram uma narrativa, mas tudo aquilo estava debaixo do controle de Deus. Amém, amados? Aquilo que você passa hoje está debaixo do controle de Deus. As lutas e as privações, as calúnias, os calabouços, as mentiras, tudo que se levanta contra você está debaixo do controle de Deus. Os teus pensamentos, os teus projetos fracassados, tudo está debaixo do controle de Deus. Controle absoluto. José lá, prosperando em tudo que ele fazia, ele foi alçado como governador do Egito. Teve uma ideia de administração fabulosa que só Deus poderia dar. E ele amealhou, guardou nos celeiros os alimentos para encarar 7 anos de escassez.
houve escassez no mundo por 7 anos. José juntou em celeiros tudo aquilo que era possível para os próximos 7 anos haver alimento para o mundo todo. O Egito transformou-se, portanto, na nação mais poderosa do mundo. Na casa de José, o pai fala assim: eu estou sabendo que lá no Egito tem alimento para vender. E vai lá os irmãos de José para o Egito. E quem está governando aquela coisa toda? José. Deus está no controle de todas as coisas. E aí, a história você conhece, não vou aqui entrar em detalhes quanto a José. Israel vai para o Egito, se instala no Egito e Faraó diz assim: pode ficar por aqui, fica por aqui mesmo. E aí o povo de Deus ficou lá no Egito, no país número 1 do mundo. E lá, diz a palavra de Deus, eles foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui tem uma coisa: o povo de Deus é igual preá. Eu quero comprar um casalzinho de preá. Daqui a 6 meses você vê quantos casaizinhos de preá você tem em casa. Porque se multiplica muito. O povo de Deus tem em sua natureza essa coisa de multiplicar, de crescer, porque sobre si está a bênção de Deus. E a bênção de Deus se manifesta para que a gente aceite que Deus tem o controle de tudo. Ninguém vai pular não, dá um glória, oh, meu Deus do céu, não é? Ele tem o controle de tudo, está crescendo, está multiplicando, está sendo abençoado na nação número 1 do mundo. Só maravilha de Deus, só coisa boa de Deus, ó. Estamos aqui na América, tudo aqui a gente consegue comprar, tudo aqui a gente tem, tudo a gente pode. Muito bem, Deus continua no controle. Mas o Deus que tem o controle de tudo também tem os seus planos. Ele criou esse cenário, preservou o povo de Deus, multiplicou o povo de Deus. Só que isso gerou ciúme no Egito. Morreu o faraó que conhecia José e a história do povo de Deus. Veio outro que nada conhecia. E esse outro estranhou a potência que Israel era. E ficou preocupado. Ele disse: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Esse povo crente aqui, esse povo crente, ele é ousado, ele é destemido, ele se multiplica. Onde chega, parece que a coisa muda. Onde ele chega, parece que a luz chega junto. Claro, aonde o crente vai, Deus vai junto. Aonde você pisa, Deus pisa junto. Aonde você põe a mão, Deus põe a mão junto. Olha o compromisso que você tem que ter com Deus. Então não põe a mão em qualquer coisa, não. Não entre em território, qualquer território, não. Porque Deus é santo e Ele está contigo. Por um lado é uma segurança, por outro lado é uma responsabilidade. Deve gerar temor no nosso coração. Deus cria o cenário. Esse homem se levanta com astúcia e Deus continua tendo controle absoluto de tudo. Ei, usemos de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e caso seja o caso, vindo a guerra, ele se ajunte com os inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificavam a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Ou seja, botou o povo de Deus para ralar. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Mas a coisa piorou. Mas quanto mais os afligiu, tanto mais o quê? Verso 12,
se multiplicavam. Aqui eu falei do efeito qual bichinho que eu falei? Da preá. Aqui é o efeito do omelete. O omelete, quanto mais se bate, mais cresce. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O crente incomoda, o crente gera preocupação no outro, gera preocupação no mundo. O mundo odeia Jesus e o mundo odeia os que seguem Jesus. Entenda isso. Deus ainda está no controle, crente, de tudo. Então os egípcios, verso 13, com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Botou o povo de Deus, para baixo, pisou no povo, chicoteava o povo, colocou o povo para fazer coisa pesada, dura serviu. Estava lá gemendo. Deus continua no controle e criando cenários. Deus tinha um plano. Diz aí, quando a coisa piora, diz aí, filho, com a boca cheia, quando a coisa piora, há um plano a se revelar. A coisa piorou, a coisa piorou. Israel aprendeu com o bem-estar, com a zona de conforto do Egito. Igual muitos crentes aqui. Sempre fazem um esforço sobre-humano para encontrar e fazer a tenda da zona de conforto. Mas Deus tem os seus planos. E o plano de Deus não era que o povo dele ficasse no primeiro país do mundo. O plano de Deus era fazer com que o seu povo fosse a nação mais temida do mundo. E como é que uma nação pode ser a mais temida do mundo? Quando essa nação se espalha pelo mundo, levando a fé que ela recebeu de Deus, para falar de Deus, para mostrar Jesus às pessoas. O inferno treme, Satanás bate em retirada, o mundo é impactado. Por isso que tentam de todas as maneiras, através de projetos de lei, através de modismos, através de manifestações populares outras, através de esquemas, abafar a pregação do Evangelho. Como que se abafa a pregação do Evangelho? O mundo pensa, fechando as igrejas, criando limite para as igrejas, não podendo mais abrir a boca o crente para falar de Jesus. Aí criar a questão da importunação, não pode importunar, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo, para tentar lacrar a boca dos crentes, mas não tem jeito. Pode amarrar o crente do jeito que for, dentro do cárcere privado. A boca vai ficar livre e o crente vai cantar, orar e a terra vai tremer. Não tem jeito. Porque a vida do crente leva o poder dos poderes. E Deus tem um plano para nós. Não é usufruir do melhor dessa terra em si, que era o caso de morar no Egito. Deus tinha uma terra prometida. Não falamos agora de gente que só vive olhando para baixo? Tem uma terra prometida que é exemplo da terra da pátria celestial, a Canaã celestial. Enquanto a Canaã celestial não desce, não vem, ou não entramos nela, nós entraremos no Canaã de Deus na terra,
E isso é plano de Deus para a nossa vida. Isso vai mexer com a nossa zona de conforto. Isso vai mexer com os nossos planos. Isso vai mexer com os nossos sonhos. Isso vai mexer com as nossas preferências. Isso vai mexer com a razoabilidade humana. Isso vai mexer com a nossa razão. Isso vai mexer com os nossos limites. Isso vai nos projetar a viver uma vida totalmente dele. Deus está criando o cenário. Deus está criando séries com capítulos, com fases e fases. O povo que estava debaixo do guarda-chuva do Egito, agora o povo está debaixo do chicote do Egito. Quem está na prova aí, irmão? Dá um glória a Deus. Não só pelo guarda-chuva que Deus providencia, mas do chicote da prova que Deus nos submete. Aprende isso, crente. Não, pastor, se é chicote, é Satanás. Irmão, Deus está atrás de Satanás, Deus está atrás de Faraó, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Deus cria situações. E Ele criou o cenário no Egito. Deus permitiu que Faraó fosse inflamado de uma ira, de uma raiva do povo de Deus. E ele pensando, como é que eu vou parar esse povo? Como é que eu vou parar? Quanto mais bate, mais cresce. Quando está junto, se multiplica igual preá. Então como é que eu vou tratar esse povo? Já sei. As crianças que nascerem do sexo masculino eu vou matar. Como é que ele pensou? Já sei, vou até as parteiras. E as parteiras chamam Sifrá e Puá. As duas parteiras. E ele chamou e falou assim, vem cá, quando os filhos de Israel for dar filho, se for menina, deixa viva. Se for menino, mata. Essas parteiras eram tementes a Deus. Não deixaram a influência do primeiro país do mundo. Não deixou com a influência do sistema da sua época tomar conta delas, porque o coração delas temia ao Senhor. Alguém está querendo tomar ceia antes da hora. E aí as crianças iam nascendo, quando ia ver, já nasceu. Chamou o Faraó, eu não disse para você fazer isso. Moço, mas as egípcias são assim fracas de dar filho, né? As hebreias são mais vigorosas. Quando ele chega lá para poder acompanhar o parto, já nasceu, já está mamando, o negócio ali é muito sério, não tem como não. Não tem como. E Faraó continuou perseguindo a situação, não deixa viver os meninos. Sabe o que Deus fez com as parteiras? Naquele cenário, Deus abençoou as parteiras. Verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. As parteiras eram solteironas. Talvez não muito assim atrativas. Olha o nome delas. Puá. Puá anima alguém? Qual é o teu nome? O meu nome é Puá. Gente, isso espanta. Né? Imagina a Puá na igreja. Ela entrando, eu queria participar dos adolescentes. Não, vai para os jovens. Chega nos jovens, os jovens, não é com jovem, não. É lá na União Feminina. Não. Ou seja, Puá, a solteirona. Olha o nome da outra. Sifrá. Qual o seu nome? Sifrá. Sifrá é o meu nome. Solteironas. Talvez porque dedicaram a vida ao sacerdócio de ser parteiras. Se o povo de Israel dava filho igual preá, elas não tinham descanso, toda hora tinha que atender a um, atender a outro. Elas trabalhavam muito. Mas Deus abriu um espaço, abençoou a vida delas, porque elas temeram a Deus e Deus deu a elas família. O que o ser humano precisa, entre outras principais coisas, eu quero dizer, o homem precisa de família. E Deus deu esse presente para essas duas solteironas.
porque elas temeram a Deus. Quem está querendo casar aí, aprende com Puá e Cifrá. Deus deu família para elas. Veja o cenário montado. O povo de Israel gemendo, que estava acostumado, a viver debaixo do guarda-chuva do primeiro mundo. Aí vem a escassez, vem um chicote, vai gemer muito, vai gemer muito. Está acostumado com coisa boa, aí quando pega uma coisa mais ou menos, vai reclamar do mais ou menos, vai reclamar do pior. Deus está treinando o seu povo a lidar com coisas maiores, coisas menores e coisas piores. Amém, amados? Ih, que amém murcho. Esse amém aí não empolga nenhum pregador. Deus está te treinando a lidar com muito e com pouco. Deus está te treinando a lidar com as coisas da vida, com os planos dele. É isso aí. Deus está treinando. Deus está treinando. Deus quer levar esse povo para Canaã. Deus quer nos levar para Canaã celestial. Enquanto a Canaã celestial não chega, tem uma Canaã na terra para cada um de nós. E Deus começa a trabalhar. Aliás, Deus nunca deixa de trabalhar, porque Ele é Deus que tem um controle absoluto de tudo. De tudo. Uma das crianças que nasceram, os pais a ocultaram por 3 meses. Veja no capítulo 2, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. Menino bonito, rechonchudo, com as bochechas roseadas. Ela escondeu 3 meses. Não conseguiu esconder mais. Porque ele correria risco de ser morto por Faraó. A mãe, numa ideia, no sufoco, veja o cenário, ela faz um cesto com esses materiais aqui alistados. Ela pega a criança, põe dentro do cesto e empurra no rio. Deus ainda está no controle e suscitará para si o libertador. Deus ainda está no controle e por através de caminhos que a gente nem imagina, Ele há de fazer com que esse povo chegue na Canaã. Deus, mostrando o seu controle, Ele trabalha no meio de uma pressão dessa terrível, de uma criança que era para ser morta. Toca no coração dessa mãe. A mãe cria um cesto, pega a criança, joga no cesto e larga no rio, confiando que Deus irá fazer alguma coisa. A irmã, na beira do rio, olhava o cesto indo e ela ficou assim: o que vai acontecer com meu irmão? E ele foi rio abaixo. O que vai acontecer? Todos observavam a situação daquele menino. Todos estão a observar a sua situação, no cenário que Deus está montando na sua vida. E perguntam: o que vai acontecer com aquele, com aquela? O que está reservado para ele? Ele escapou da espada aqui e agora está dentro da água ali. Mas aonde essa água vai desaguar? Aonde esse cesto vai parar? A gente não sabe, não sabemos. Mas tem olhos sobre você, vendo que você vai afundar,
vendo que você não vai sobreviver, vendo que você não vai conseguir atravessar o rio, vendo que você não vai chegar do outro lado, vendo que Deus perdeu o controle, agora está tudo perdido. Deus também tem um controle do cesto e deu controle de todas as vidas. Todo mundo está de olho em você, todos estão de olho em mim, todos estão de olho em Vânia, todos estão de olho em cada um aqui. O que vai acontecer com ele agora? Essa doença vai jogar ele fora. Esse CID é irrecuperável. Essa idade não tem mais jeito. É muito novo ou é muito velho? Todos estão a te observar. Sabe por que todos estão a te observar? Porque você tem o dedo indicativo do chamado de Deus. Isso incomoda. Aonde você chega, as pessoas olham para você, não por conta da roupa que você veste, não por conta do estilo de cabelo que você tem, não por conta do carro que você está dirigindo, não por conta não, está olhando para você porque há algo em você. E eu quero dizer para você nessa noite, esse algo chama-se Jesus. Isso faz toda a diferença. Você é amado e odiado. Você é querido e não bem-vindo. O crente precisa entender essas coisas. Em alguns ambientes você é bem-vindo, em outros você não é bem-vindo. Eu sei quando eu não sou bem-vindo no lugar. Eu sei quando eu não sou bem-vindo no lugar. Eu percebo quando não sou. Não é só eu, não, você também sabe. Pelo fato de você ser sério com Deus, você é alvo de ameaça e de inveja dos outros. Como é que você cresceu? Aí tentam materializar o brilho de Jesus, que não é materializável. Aí começam a dizer que é pelas coisas que você tem, pelas coisas que você possui, que aí está o destaque. O destaque nunca deixou de ser o mesmo. E o destaque na sua vida, a você que é crente, é Jesus. Aonde você vai, você carrega o poder dos poderes, o Deus que tem controle absoluto de tudo, da tua vida e dos outros. Lá está Moisés sobre o rio, e a irmã olhando, outros olharam. Vai dar bom não. E a história você conhece. Verso 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Desceu quem, gente? A filha de Faraó. Do homem que mandou matar os meninos. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é menino dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Ou seja, a mãe, por fé, lança o menino sobre as águas, entrega. Tem gente que precisa entregar as coisas sobre a palavra. Pedro diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. Ela lançou sobre as águas e o menino volta para o seu colo e ainda volta com salário.
o menino volta com salário. A mãe é paga para criar o filho dela. Deus está no controle absoluto de tudo. Então não se desespere. Não fique achando que você sobre a aventura de se lançar e as pessoas apontarem. Ih, já era. Lembra que eu falei no início? Quando disserem já era, é porque essa pessoa não tem fé. Para Deus não cabe já era. Para Deus cabe o seguinte: agora começa o meu plano. Agora inicia a atividade. Agora eu vou encantar e vou fazer maravilhas para que vejam que eu sou o Deus que tem o controle de todas as coisas. Controle absoluto. E o nome de José é profético. Sendo o menino já grande, verso 10, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Ou seja, ele virou, sabe o quê? Candidato, aspirante a ser Faraó. Me dá licença. Foi educado com toda a cultura egípcia, com toda a cultura do primeiro mundo. Esta filha de Faraó chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés significa tirado das águas, tirado da palavra. Então, quando você se lança por fé em Deus, a fé por conta da palavra que sairá a tua resposta, da palavra que serás forjado, da palavra que será criado e da palavra que Deus há de confirmar o seu chamado. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Deus tem o controle absoluto da sua vida. Por que é que você não se rende a esse controle de Deus? Por que é que você fica na retranca? Por que é que você fica na dúvida? Por que é que você acha que do jeito que você está vivendo está bom? Que tipo de coração você tem? Juntar mais uma informação como os da beira do caminho? Os da beira do caminho, o maligno vem. Dá pouco espaço para Jesus agir. Solo rochoso. Tem até uma alegria inicial, mas daqui a pouco murcha, porque a semente não consegue mais alcance naquele coração e logo desiste. Você é uma pessoa que só pensa nas coisas daqui de baixo, preocupado com a aposentadoria, preocupado com renda, preocupado com isso, com aquilo, esquecendo que nós temos que olhar para cima. Você é assim? Ou você é aquele solo bom que está pronto para receber a palavra e dizer que Jesus está em você? Se você é solo bom, se o seu coração já recebeu a palavra e já está produzindo fruto, por que que esse fruto também não compreende você confessar publicamente que você entendeu, que você é servo dele e de que Jesus é o teu Senhor? O que te impede? Por que é que você também ainda não se comprometeu com a noiva dele, que é a igreja?
A semente está chegando a você. Deus tem um controle de tudo em mínimos detalhes. Isso já vimos aqui. Mas é hora de você manifestar o que você tem para Jesus. Você tem pedra, você tem terra socada, pisada, você tem espinhos, ou você tem um coração disposto a ser transformado pelo poder dele. O que você tem a oferecer para Jesus? O Jesus que tem um controle absoluto de todas as coisas, inclusive daquilo que você pensa agora, inclusive desse momento. Ele tem um controle. Está se revelando assim para você. Por que é que você fica no cabo de guerra com ele? Não lute contra quem é mais forte do que você. Esse alguém é Deus. Com Deus só temos um jeito: se render, se humilhar, admitir que ele tem um controle de tudo. E você vai experimentar coisas extraordinárias na tua vida. Ainda que o cenário de hoje para você seja um cenário difícil. Mas escute uma coisa, é promessa de Jesus, que não volta atrás. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Evangelho chega até você para que essa realidade da promessa da Canaã celestial seja já uma realidade dentro do seu coração. E uma vez essa realidade instalada no teu coração, a realidade tua aqui na terra vai ser através dessa perspectiva. O Senhor voltará. E o coração do crente arde por esse dia. Por isso o crente vive por esse impulso de que ele quer conduzir você, nós como povo, a Canaã. Rende-se, relaxa, se entrega o quanto antes aos planos maravilhosos de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém?